O mundo acompanha de perto aí essa nova variante Ômicron do coronavírus lá na África do Sul. Teria origem. Vamos falar agora, vamos conversar com o professor e também Renato Kifuri, que vai conversar conosco aqui para falar justamente sobre as preocupações em torno dessa nova variante. Muito bom dia ao senhor. Obrigado, sempre um prazer falar com você e os ouvintes assinantes da Jovem Pan. Nós sabemos que houve uma grande repercussão. O senhor, o que pode falar em relação até agora, o que sabemos também, porque houve um pânico generalizado novamente. Será que teremos que passar aí por uma situação muito difícil mesmo? Olha, por enquanto nós temos poucos dados, né, em relação a essa variante. Depois de um longo silêncio de circulação de novas variantes, lembrando que alfa, beta, gama e delta se concentraram o seu surgimento em outubro a janeiro, fevereiro, outubro de 2020 a fevereiro de 2021, depois de um período praticamente sem nenhuma detecção de uma variante importante de preocupação, surge na África do Sul uma variante diferente, a Ômicron, que concentra algumas mutações ali que acumuladas, né, parecem tornar o vírus mais transmissível, assim ele vem se comportando naquela região da África do Sul, mas nós temos que avaliar com cautela, porque hoje essas variantes que surgem em cenários diferentes das que surgiram no passado, onde elas foram rapidamente, vamos dizer, disseminadas na comunidade global num cenário sem vacinas. Hoje, qualquer variante que entre aqui no Brasil, aliás, como a Delta entrou aqui no Brasil no meio do ano, encontrou uma população vacinada, e o seu impacto foi muito menor. Então, acho que é difícil hoje a gente fazer previsões de qual será o tamanho do impacto da introdução da Ômicron aqui no Brasil, porque ela vai encontrar aqui uma população vacinada, bem vacinada. E aí nós vamos ver realmente se ela tem esse escape, né, para essas vacinas ou não, se ela continuará sendo afetada positivamente pela proteção conduzida ou inferida por essas vacinas. Dr. Renato Kifuri, no final de semana tivemos várias declarações em favor aí da expansão da vacinação mundial, os países pobres que possam receber aí doações dos laboratórios, dos governos aí dos países desenvolvidos. Como o senhor disse, né, quer dizer, se nós não tivermos aí uma ampliação nessa vacinação global, isso vai favorecer essas novas variantes aí por um bom tempo, doutor Renato. Eu acho que esse é o tema crucial que essa variante nos trouxe, né? Eu acho que enquanto continuarmos olhando só para os países ricos, nós temos hoje no planeta distribuídas 7 bilhões e meio de doses de vacina. A população mundial é de um pouco mais de 8 bilhões. Só que metade dessas vacinas, ou mais da metade dessas vacinas, estão nos países ricos. É muito difícil, há uma concentração muito grande dessas vacinas em países mais desenvolvidos. Continente africano, por exemplo, há países que têm 5, 10, 20% de cobertura vacinal. As estratégias vamos dizer, de equidade ou distribuição democrática dessas vacinas, infelizmente, têm sido insuficientes. A Organização Mundial da Saúde tem falado muito em relação a isso, mas agido pouco em fazer, de fato, essas vacinas chegar a quem mais precisa. Isso tem que ser um esforço de todos. De nada adianta a comunidade ou os países ricos do mundo estar com a sua vacina em dia e variantes surgindo, colocando eventualmente em risco todo o trabalho, toda a vacinação, o esforço que esses países têm. A cooperação, o esforço global, a ajuda nesse momento é crucial para que a gente controle a pandemia. Não podemos continuar olhando só para o nosso umbigo, dando terceiras doses, vacinando crianças, expandindo vacinação, não que isso não seja necessário, é necessário sim, mas temos que ter um olhar para esses países que são muito menos favorecidos e colocam não só em risco a eles mesmos, mas nos colocam em risco. Aí nós vamos lá, fechamos as fronteiras para eles e acabamos isolando mais ainda o mundo rico do mundo pobre. Infelizmente, a injustiça social só se acentua em momentos como esses. Exatamente, inclusive o presidente sul-africano fez essa reclamação, ele garantiu que o país agiu rapidamente para notificar e acabou recebendo todas essas represálias, fechamento de fronteiras, como o senhor tem reforçado. Foi punido, né? Exatamente, né?
Foi punido, exatamente porque não se teve uma política prévia, né, de oferecer vacinas e condições para controle maior da pandemia. Acho que talvez seja essa a grande lição que a Omicron nos traga. Em relação ao Brasil, doutor Renato, por incrível que pareça, nós temos ainda pessoas que não querem se vacinar, pessoas que tomaram a primeira dose e não retornaram. Felizmente, como o senhor disse, né, o país já está experimentando aqui em São Paulo, por exemplo, um estado rico, uma cidade rica, enfrentando já vacinando a terceira dose da sua população. Mas como estamos, né, nessa situação agora e a necessidade também que mais brasileiros expandam aí essa vacinação? Eu acho que talvez os três pilares fundamentais para controle da pandemia e para manutenção da população segura em relação à reintrodução de novas ondas são basicamente: o primeiro é o maior número de vacinados na população. Isso incluir crianças e adolescentes, né? A população brasileira menor de 18 anos é um quarto da nossa população, 25%. Se não avançarmos na vacinação de adolescentes e crianças com a mesma cobertura vacinal que tivemos em adultos, dificilmente esse pool de suscetíveis na faixa pediátrica pode continuar alimentando o surgimento de novas ondas. Segundo, né, claro que com vacinas seguras aprovadas para cada faixa etária. Segundo pilar importante são as altas coberturas vacinais. Entre a população elegível, espero que em breve a gente possa vacinar os maiores de 5 anos também, a gente tenha altas coberturas vacinais, ou seja, uma parcela significante desse público elegível vacinado com 2 doses. Homogeneamente, também não adianta eu ter bolsões de baixas coberturas, estados ou municípios com coberturas muito baixas. E terceiro, talvez o mais importante desses três pilares, ou tão importante quanto, é a recuperação da perda da proteção vacinal com o passar do tempo, com as doses de reforço. Porque justamente os idosos que foram primeiro vacinados e agora estão perdendo sua proteção, são os mais vulneráveis a serem atingidos por novas ondas da Covid-19. Portanto, se nós ampliarmos a base de vacinados, conseguimos elevadas coberturas vacinais e homogêneas e oferecer reforço para quem for perdendo a proteção, isso quer dizer manter altas taxas de proteção populacional com a vacina, certamente, não sei se isso é suficiente, mas é necessário para que a gente evite novas ondas. Então, assim a gente pode se proteger e quando tivermos ondas de mais circulação, obviamente, intensificar as medidas de distanciamento e máscara, que por enquanto não estamos vivenciando. Exatamente. Nós conversamos recentemente, né? O senhor falava que a máscara é algo barato e algo que tem um resultado tão expressivo, tão positivo, que não deveria se imaginar aí fazer essa discussão nesse momento, carnaval, festas. Parece que com a chegada da Omicron, todo aquele cronograma que se imaginava aí para o país agora no verão deve ser revisto, né, doutor Renato? Olha, o que baseia a flexibilização ou endurecimento dessas medidas de distanciamento não é o número de vacinados, nem a variante que aparece na África, são as taxas de transmissão aqui entre nós. Quando o vírus está circulando em grande quantidade, com muita frequência, o risco de todos adoecerem, vacinados ou não, ter falha vacinal, aumenta. Quando nós temos baixa circulação do vírus, o risco de você encontrar com o vírus pela rua é pequeno, então você pode relaxar mais nessas medidas. O momento atual nos permite, né, fazer esses relaxamentos, ter estádios cheios, ter shows, ter cinemas, ter festas, ter feiras, ter congressos, porque há uma baixa circulação do vírus. Mas todo olhar tem que estar atento para esses números da epidemia. Começamos a aumentar casos, começamos a aumentar hospitalizações, nós temos que regredir, nós temos que voltar a aumentar o distanciamento, voltar a usar máscara com mais frequência. Então, o norteador, o indicador para que a gente flexibilize ou relaxe são essas taxas de transmissão. A princípio, o Natal, o Ano Novo, não creio que serão festas impactadas num curto período de tempo, nós temos 4 semanas, não há nenhuma evidência que nós vamos ver taxas de transmissão aumentadas nas próximas semanas. Aliás, as festas de fim de ano não são muito diferentes do que já está acontecendo nas praias e nas festas aqui nessa semana. O carnaval está mais distante e é uma festa muito maior, né? É o segundo evento maior do mundo, só perde para a peregrinação para o Hajj, lá em Meca. Então, essa é uma festa que nós temos que avaliar com muito cuidado,
porque é muito difícil antecipar o que daqui 3 meses estará acontecendo aqui no país. Agradecemos o infectologista, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kfouri, participando conosco aqui na programação da Jovem Pan.